Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs. Vamos então dando continuidade aos nossos exercícios espirituais. Estamos agora no nosso 10º dia dos 12 dias preliminares. Vamos fazer juntos a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto uma estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave que saúda, funda-nos na paz, guerra o nome muda. Quebra a algema ao véu e dá aos céus luz. Dá-nos, Mãe do céu, porque ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Dá-nos vida pura no caminho certo. Para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Vamos então para a nossa meditação do Santo Evangelho para esse 10º dia. São Mateus capítulo 22, versículo do 1 até o 14. São Mateus capítulo 22, versículo do 1 até o 14. Vamos lá juntos. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrares. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos e lançai fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a meditação nossa é sobre o inferno. O ensinamento da Santa Igreja afirma a existência do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade
para as quais foi criado e as quais espera. Aqui é a nossa citação do Catecismo da Igreja Católica, no número 1035. Número 1035 da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica. A Santa Igreja está nos ensinando a existência do inferno. Portanto, não há contestação para nós católicos diante da existência do inferno, que é um dogma de fé. É um dogma da nossa fé católica. É muito importante a meditação sobre o inferno, a fim de o evitarmos e apresentarmos horror ao pecado e ao espírito do mundo. Após a morte, a alma do condenado atira-se ao encontro de Deus, o único capaz de lhe conceder a felicidade almejada. O estado de pecado em que se encontra, no entanto, impossibilita de alcançá-lo, visto que livremente e conscientemente desprezou em vida todas as graças que o Senhor fez cair sobre ele, até mesmo a devoção à Santíssima Virgem Maria, que a conduziria à conversão. No inferno, o fogo há de causar um grande tormento. De forma particular, o homem será severamente castigado naquilo que mais pecou. É mesmo terrível esta visão, ou até a imaginação dos horrores do inferno, onde as almas estão em meio a diversos e eternos tormentos, intermináveis prantos, blasfêmias, angústias e gemidos, gritos de desespero, cheiro infecto e gosto amargo das imundícies, toda sorte de sofrimentos exteriores e interiores. Assim nos narram os pastorinhos de Fátima sobre a visão que tiveram do inferno. O reflexo pareceu penetrar a terra. E vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Deve ser ao deparar-me com esta vista que dei esse ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Aqui é a descrição da narração do livro, uma visão, a visão que a irmã Lúcia e os três pastorinhos tiveram, e ela narra no seu livro Memórias, na página 176. Então nós estamos falando aqui da irmã Lúcia, serva de Deus, que com a graça de Deus será muito em breve canonizada pela Santa Igreja Católica. A vidente de Fátima, a nossa querida irmã Lúcia, está nos narrando então essa visão que ela e os seus dois primos tiveram quando Nossa Senhora então apresentou o inferno, pedindo que nós pudéssemos nos converter o nosso coração para Deus, fazer penitência, reparação, para que não só nós não vamos para lá, para esse lugar de tormento, de horror que é o inferno, mas também que pudéssemos evitar, então, com a nossa vida de conversão, com a nossa entrega total à Nossa Senhora, evitar que os nossos irmãos e irmãs também vão para lá. Porque o que Nossa Senhora falou nesse dia, quando ela disse essa belíssima frase, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meio imaculado do coração, foi nesse dia que ela mostrou o inferno aos pastorinhos, e ela disse: muitas almas vão para lá por não haver quem reze e sacrifique por elas. Não há quem reze e sacrifique por elas. Portanto, se houver, as almas então não cairão no inferno. As almas serão então salvas pela misericórdia infinita de Deus, mas pelos méritos de Nossa Senhora, que nós, como seus consagrados de amor, então daremos a ela, com os nossos textos rezados, nossas penitências, nossos trabalhos, jejum, nossa vida, enfim, nossa vida toda entregue, toda inteira nas mãos dela, tem os méritos dela, então alcançarão então a conversão de inúmeros, milhares, milhões de pobres pecadores que iriam cair no inferno, porém não irão cair por causa dos méritos de Nossa Senhora. Então, por isso, aí é que está o grande segredo da nossa total consagração. Isso, com a graça de Deus, nós temos que repetir muitas vezes para que fique muito claro ao nosso coração, então, a importância, a necessidade, a urgência da nossa entrega total nas mãos de Nossa Senhora. Continuando então a nossa meditação aqui. Mas,
Em tudo isso, ou seja, no inferno, o tormento maior é a falta de Deus. Neste mundo temos muito que cuidar. Devemos condoer-nos dos pecados já cometidos e vigiar para não cometer outros, nem que seja necessário para isso padecer imensamente na terra. Não nos esqueçamos que a nossa Mãe bondosa, a Santíssima Virgem, indicou-nos a devoção ao seu Imaculado Coração como a forma segura de alcançarmos a salvação. E esta não deve ser. Aí esse grande bispo que nos escreveu esse livro, ele tira lá do tratado, então, as formas de falsas devoções que São Luís nos fala no tratado. Então, a nossa devoção então não deve ser escrupulosa, onde tememos ser demasiadamente devotos da Virgem Santíssima em relação a Jesus Cristo. A nossa devoção não deve ser presunçosa, onde, a pretexto de uma falsa devoção a Nossa Senhora, permanecemos no meio do pecado, acreditando mesmo assim chegar à salvação. A nossa devoção não deve ser inconstante, ou seja, não deve ser volúvel, sempre mudando as práticas de devoção ou deixando-as inteiramente ante a menor tentação. A nossa devoção não deve ser hipócrita, alistando-nos nas confrarias de Nossa Senhora, trazendo as suas insígnias, como por exemplo o escapulário, nos fingindo sermos bons, sermos santos aos olhos dos outros, mas quando na verdade a nossa vida interior com Deus não tem nada disso. A nossa devoção não deve ser interesseira. Não devemos recorrer à Santíssima Virgem simplesmente para nos livrarmos dos males do corpo, ou seja, para só obtermos bens temporais. Essa preocupação exagerada por termos bens materiais, por termos emprego, saúde, enfim, bens materiais. Não deve ser somente assim a nossa devoção. Para melhor corresponder à sua misericórdia, a Virgem Santíssima acrescenta-nos: se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão as almas e terão a paz. Se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão as almas e terão a paz. Ou seja, se nós nos consagrarmos ao seu Imaculado Coração, Nossa Senhora está dizendo: se fizerdes o que eu vos disser, as almas se salvarão e terão paz. Terão paz. Então essa foi a revelação de 13 de julho de 1917. Depois Nossa Senhora que mostrou o inferno, que revelou essa frase, que é então da nossa campanha do Consagre-te à Santíssima Virgem Brasil, é a frase de Nossa Senhora. Então nós nos decidimos. E qual que é a sua vontade? Qual que é o seu mandamento? Para o reconhecermos, temos que recorrer ao Evangelho segundo São João, onde a Santíssima Virgem exprime: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, a vontade de Nossa Senhora é que nos conduzamos aos braços do Pai, seguindo a sua santa palavra, que é o seu Verbo, Jesus Cristo, como nos afirma a irmã Lúcia. Dediquemo-nos, portanto, ao conhecimento da Santíssima Virgem e na devoção para com ela, pois assim teremos o penhor seguro da salvação. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem aceitar, eu prometo a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Essa também foi uma revelação do mês anterior, na aparição de Fátima, 13 de junho de 1917, quando então Nossa Senhora já havia revelado essa frase, mas ela repetiu então no mês seguinte, de julho de 1917, dizendo à irmã Lúcia que Nossa Senhora, Deus queria se servir da irmã Lúcia para propagar essa devoção. Portanto, ela foi a que mais viveu, os seus primos Jacinta e Francisco, então morreram ainda crianças, mas ela ficou durante muitos anos e foi carmelita. Então ela ficou com essa missão de entregar essa devoção no tesouro da igreja. Então convocou depois o Santo Papa, na época João Paulo II, que hoje é nosso grande e amado santo, e ela então ele foi propagando, foi deixando todas as mensagens que Nossa Senhora havia deixado nessa aparição de Fátima. Então, continuando a nossa oração: Mãe amadíssima, não nos deixe perecer, não queremos nos apartar de vós, mortificaremos o corpo com os seus sentidos, entregando-nos ao vosso único serviço de amor. Conduza-nos a Jesus, para que, por meio do seu Santíssimo Coração, tenhamos a inefável posse de Deus. Amém. Ó Maria Imaculada, Mãe do Redentor, apressai-vos em socorrer-nos nas nossas misérias. Amém. Pedimos então a bênção de Nossa Senhora
e a santa perseverança. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, amados e caríssimos irmãos e irmãs, se Deus quiser.